Olá, oitavo ano. Voltei, né? Eu disse para vocês que eu retomava, né? E eu quero saber o seguinte: como é que vocês estão? Estão 100%? Espero que sim. Tem ninguém com sono, não, né? Não, porque hoje vamos chegar ao final da nossa história, né? Eu falei para vocês na aula passada que hoje seria, né, para a gente descobrir o que aconteceu entre o Bacamarte e o Porfírio, né? Esse embate entre os dois. Mas, né, claro que antes da gente falar sobre o embate deles, antes da gente retomar aí ao final da nossa história, né? É claro que nós vamos lembrar, né? Relembrar um pouquinho até onde a gente viu, né? O desfecho da nossa história. Então vamos lá, nós estamos falando, né, sobre a história do alienista, que trata, né, da cidade de Itaguaí, né, no Rio de Janeiro, na qual tem um protagonista, o personagem protagonista da nossa história, o Dr. Simão Bacamarte, que é um médico renomado, né? Ele decidiu, quando ele voltou para Itaguaí, ele morava na Europa, quando ele decidiu voltar para o Brasil, para Itaguaí, que é a sua terra natal, né? Ele decidiu estudar a mente humana e ele teve lá o apoio, né, dos vereadores. Só o que acontece, né? Ele, antes de a gente falar o que aconteceu, ele casou com a dona Evarista, né? Ele casou com ela, ela não era bonita, né? Mas para ele isso não era problema, né? Porque na verdade ele queria era filhos. E aí ele achava que ela estava apta para isso, né? E aí casou, né, com a dona Evarista, porém não teve filhos. E aí o que aconteceu, né? Com o passar do tempo, ele começou a colocar, né, claro, com autorização, com aval lá dos vereadores, com a Câmara dos Vereadores, que foi quem patrocinou, né, essa sua ideia de construir um lugar, né, chamado de Casa Verde, que era considerado um hospício, um manicômio por ele, onde ele ia colocar os loucos, né, as pessoas que ele considerava loucas, as pessoas que ele considerava loucas. E aí, né, ele começou a colocar várias pessoas na casa por N motivos, né, às vezes por motivo qualquer. Na aula passada nós falamos sobre o Costa. Vou citar agora um outro personagem na qual ele colocou na Casa Verde, né? Que foi o Matheus. Quem era o Matheus? Na verdade, foi citado muito rápido na história, né? Foi o personagem que admirava a sua casa, né? E aí ele achava que ele estava louco, porque o cara ficava admirando a casa, então ele estava louco. E aí, com a ajuda, né, do Crispim, o seu melhor amigo, decidiu colocar também o Matheus preso lá na Casa Verde, né? E sem dizer, né, do Costa, sem dizer da esposa dele, da própria Evarista, que ele também colocou. Enfim, então ele veio cometendo, né, esses deslizes. A população lá de Itaguaí, comandada pelo Barbeiro Porfírio, decidiram fazer a Revolta dos Canjicas, né, foi conhecido como Revolta dos Canjicas, que era lutar, né, para tomar o poder de Itaguaí e assim, né, parar o Simão Bacamarte. E aí, né, na aula anterior, nós vimos esse embate da Guerra dos Canjicas, né, na qual eles ganharam, né, eles estavam perdendo, mas os soldados, conhecidos lá como os dragões, viraram a favor da população, né, dos canjicas, e assim, né, fazendo com que os canjicas ganhassem a guerra e tomassem lá a Câmara dos Vereadores, e assim, né, o Porfírio foi nomeado como a pessoa responsável lá por Itaguaí. E aí as pessoas estavam querendo, né, que o Porfírio tomasse atitude em cima de Bacamarte. Como foi que terminou a nossa história? O Porfírio indo na casa do Bacamarte e nós percebemos ali, né, que no poder ele, na verdade, não ia fazer o que deveria ser feito. Então, assim, ele sugeriu ao Bacamarte que soltassem algumas pessoas mais tranquilas, né, para assim amenizar a situação. Só que o que aconteceu ali?
nesse encontro, né? O Bacamarte perguntou ao Porfírio quantas pessoas, né, saíram machucadas e mortas nesse embate. E aí ele falou que foram 11 mortos e 25 feridos. O que aconteceu aí? Né? Ele ficou com isso na cabeça, achando que o Porfírio estava doido, simplesmente doido. E aí acabou o nosso capítulo, né? E finalizamos assim a aula passada. O que nós vamos agora ver? O fim, né? O desfecho da nossa história e o embate aí entre o Bacamarte e o Porfírio, né? Porque o Bacamarte ficou com aquilo na cabeça, o Porfírio jogou lá para ele o que poderia ser feito. E aí, meu amor, vamos ver o que aconteceu. E espero que vocês estejam todos aí ansiosos. Eu tenho certeza, né, que alguns aí foram à história para poder pegar o desfecho aí, o final, o que aconteceu entre o embate entre os dois. Então vamos lá? Vamos falar isso então, capítulo 10. Começa assim. Dentro de 5 dias, o alienista meteu na Casa Verde cerca de 50 aclamadores do novo governo. Ó, olha como é que começa o nosso capítulo, né? Ele colocou mais ou menos 50 pessoas, né, que estavam a favor do novo governo. Então, ele já começou mal, né? O povo indignou-se. O governo, atarantado, não sabia reagir. João Pina, outro barbeiro, dizia abertamente nas ruas: Porfírio está vendido ao ouro de Simão Bacamarte. Abaixo a Casa Verde, morte ao Canjica, vivo Pina, morte ao alienista. Renda-se, Canjica, Itaguaí é nossa. Então, né, aí o que acontece aí? Outra revolta, né? Porque o Porfírio não fez nada, né? O Bacamarte continuou prendendo as pessoas, dessa vez colocando várias de uma vez só, essas pessoas que eram a favor, né, do novo governo. E aí apareceu um novo personagem chamado de João Pina, né? Personagem esse que é um outro barbeiro, começa a falar que o Porfírio está vendido para o Simão Bacamarte. Ora, ora, que bela espada, Canjica, tá vendo aí, ó, o Porfírio sendo tomado. Sim, muito bela a espada, ainda mais na minha cintura. Itaguaienses, uma Câmara corrupta e violenta conspirava contra os interesses de Sua Majestade e do povo. Vejam só, é a declaração de instalação do governo do Canjica. Atenção todos, trago uma declaração do excelentíssimo protetor da vila de Itaguaí, João Pina, eu mesmo. Então, né, o João Pina, que declarou aí guerra ao Porfírio, conseguiu tomar o poder do Porfírio, né? Então, nessa outra guerra, o Porfírio perdeu e o João Pina tomou o poder. Vamos ver a carta que o João Pina está lendo. Itaguaienses. Um intruso invado das mais doutrinas francesas e contrário aos sacrossantos interesses de Sua Majestade, conspirava contra o povo. A opinião pública tinha o condenado. Um punhado de cidadãos acaba de capturar o palácio do governo e seu ignominioso ocupante, o usurpador. Por unânime consenso da vila, foi-me confiado o mando supremo, até que Sua Majestade se sirva ordenar o que parecer melhor ao seu real serviço. Itaguaienses, não vos peço senão que me rodeis de confiança, que me auxilieis em restaurar a paz e a fazenda pública tão desbaratada pelo maligno governo que ora findou as vossas mãos. Contai o meu sacrifício e ficai certos de que a coroa será por nós. O protetor da vila, em nome de Sua Majestade do povo, João Pina. Então, João Pina aí, né, fala que está tomando, né, o poder do Porfírio, que se perdeu, e que o povo conte com ele para tudo. Vamos manter a política econômica do meu antecessor. Os ricos que não aceitam pagar impostos mesmo continuam sem ser incomodados. Já os pobres, que não têm como pagar imposto nenhum, também ficam como estão.
e vamos distribuir esmolas a eles, para o caso de precisarmos de seu apoio contra a oposição. Deixa eu só tirar isso aqui. Já os que não são ricos nem pobres, vamos sangrá-los de tanto pagar tributos, que é o destino deles custear a popularidade que desejam entre os pobres e os favores que preciso conceder aos ricos. Então, aqui, né, tá aí a parte da política, né? Ele está mantendo algumas coisas do governo anterior, né? E aí ele está falando aí o que ele vai fazer, né? No caso dos ricos, ele mantém lá os ricos quietos na deles, continuam sem ser incomodados, sem pagar imposto, sem nada. Os pobres também, porém, ele vai distribuir esmola para esse povo bem pobre, né? Por quê? Porque ele está fazendo sendo bonzinho? Não, ele está falando ali, né? Que ele vai distribuir porque ele pode precisar do apoio deles. E, né, aqueles que não são nem pobres e nem ricos, né, vão continuar se matando para pagar, para custear tudo isso aí que os outros não custeiam, né? João Pina, excelência, acaba de chegar uma tropa mandada por El Rei. Eu me rendo, eu me rendo. Como presidente da Câmara dos Vereadores, agora restituída de seus legítimos poderes, tenho a honra de entregar ao grande médico Simão Bacamarte, o nosso ex-colega caçado de seu mandato, Sebastião Freitas, por suas mudanças de casaca, ou melhor, de opinião, durante a revolta. Vai passar uma temporada na Casa Verde. Minha questão não é política. Esse senhor mostrou que não tem equilíbrio nem a coerência do juízo perfeito. E por falar nisso, já tenho pronta a cela onde será internado o Canjica. Ora, 11 mortos e 25 feridos para fazer o que ele fez. Este ponto da crise de Itaguaí marca também o grupo máximo da influência de Simão Bacamarte. Tudo quanto quis, deu-se-lhe. Então, aqui, né? O que está acontecendo aqui? Bacamarte, né? Está conversando com uma pessoa do governo, né? Lá do rei, que veio. E aí ele entrega aí, né? O Sebastião, o vereador, por ter mudado de casaca durante a revolta da Casa Verde, né? Do Canjica. E aí o Bacamarte está aproveitando para falar, né, que já fez o lugar na qual ele vai colocar o Porfírio, né, que é o líder dos canjicas. E ele continua falando do porquê, né? Aí ele fala ali dos 11 mortos, dos 25 feridos. Então, quer dizer, o Bacamarte ele é bem influente. Doutor Bacamarte, piedade. Ora, meu caro Crispim Soares, não se trata de piedade, é a ciência. O prezado Boticário há de concordar que não foi uma atitude coerente com quem sempre me deu total aprovação. Então, nesse caso aí, né, são as pessoas que ele está levando preso lá para a Casa Verde, e um deles é o seu melhor amigo, né, o Crispim Soares, que lá, né, na nossa aula anterior, quando o Porfírio assumiu, né, o governo, que ele viu o Porfírio indo até a casa do Bacamarte, ele decidiu ir contra, né, os princípios e falou que era ex-amigo do Bacamarte, que ele não estava na revolta do dia anterior porque ele estava doente. E aí está aí, né, preso indo para a Casa Verde. Eu estava aterrorizado, foi só por isso que me passei para os revoltosos. Ora, meu amigo, o terror é o pai da loucura. Não quer dizer, ele agora está justificando ao Crispim, não, o seu melhor amigo, por que ele está indo para a Casa Verde, né? O porquê que ele está indo, ele está dizendo ali, ó. Ele diz, né, que a pessoa, né, que está aterrorizada também é louca. A prova definitiva da influência de Bacamarte foi quando a Câmara de Vereadores, muito docilmente, lhe entregou seu presidente. Foi o homem em plenário declarar que para lavar a afronta dos canjicas era preciso que se derramassem 1.000 litros de sangue e Bacamarte mandou interná-lo. A partir daí, ninguém podia soltar uma mentira, falar mal da vida alheia, ser avarento ou generoso demais. Qualquer coisa era motivo para ser enfiado na Casa Verde.
Diagnóstico: demência dos treiros, né? Tudo é loucura. Então, aí está o Porfírio preso. Então, Bacamarte, né, acaba vencendo aí no final das contas e prende também, né, o líder dos canjicas, que é o Porfírio, que, por sinal, né, nós vimos na aula anterior que ele não era tão são assim, né? Ele venceu lá, conseguiu a posição dele do governo como ele pretendia, mas não fez o que deveria ser feito, né? Então, tá aí, foi preso também. Então, numa tacada só, né? Foi o Porfírio, foi o Crispim, o Crispim Soares, né? Como nós vimos, que é o melhor amigo do Bacamarte, todo mundo preso. Ontem, um sujeito foi levado porque gesticulava enquanto andava na rua. Bem, é fato que os doidos gesticulam muito, mas onde esse alienista vai parar? Parar? Ele não vai parar. Vocês não vão acreditar em quem o maluco internou agorinha mesmo na Casa Verde. Daí a alegação de que não havia regra para a completa sanidade mental. Então, aí está, né, a população conversando entre si, né, que tudo era motivo do Bacamarte internar as pessoas, e aí, olha quem ele internou. Dei, né, para vocês aí uma indica no início do nosso vídeo, falando da pessoa que ele também tinha internado. Olha aí quem foi. Já há algum tempo eu desconfiava, Evarista, você compreende? Esse furor de sedas, veludos e pedras preciosas, essa sua mania de reparar nos trajes de todo mundo, sua indecisão sobre que colar usar num baile. Tenha confiança em mim, Evaristo. Creio que possa curá-la no máximo em 6 semanas. Meu marido, você não pode fazer isso comigo. Por favor, diga que não é verdade. Então, olha quem ele internou, né? Eu dei esse spoiler para vocês no início da aula, né? Nós falamos, eu disse em algumas pessoas que ele tinha internado, que ele tinha colocado na Casa Verde, e eu citei a esposa, não sei se vocês vão se recordar que eu falei. Então, tá aí, né? Ele também internou a mulher na Casa Verde. Ele está justificando aí, né, que consegue dar uma cura para ela no máximo aí de 6 semanas, quer dizer, menos de 2 meses, que está internando ela, né, pelo fato de ela, né, ser vaidosa, né, gostar de joias, de roupa, de reparar em todo mundo, de não saber o que usar, né, coisas de mulheres. E aí ele está prendendo a mulher. O Assombro de Itaguaí, capítulo 11, vamos lá. Imagine-se, então, o assombro em que ficou a vila ao saber que os loucos da Casa Verde... Aí, ai, passei. É que eu queria colocar... Aí, deixa eu pegar aqui. Passei demais aqui. Os loucos da Casa Verde iam todos ser postos na rua. Ocorreu, senhores vereadores, que verifiquei que 4/5 da população da cidade estava internada na Casa Verde. Assim, resolvi reexaminar minha teoria de que seria privado de razão todo aquele que não tivesse equilíbrio perfeito e absoluto das suas faculdades mentais. Concluí, caros vereadores de Itaguaí, que a verdade é oposta ao que eu pensava antes. Normal é ser desequilibrado. Louco é ser equilibrado o tempo todo, sem falhas. Então, olha só, tá ele aí, né, dentro da Câmara dos Vereadores, falando a sua conclusão, né? Olha lá o que ele disse, né? Que ele colocou dentro da casa 4/5 da população da cidade. Então, é muita gente, né? Muita gente ele internou. Aí a conclusão dele lá é que, né, na verdade, o que ele pensava ser, né, normal, na verdade, o normal é ser uma pessoa desequilibrada, né? O louco é a pessoa que não é equilibrada, que é equilibrada, é o contrário. Assim, resolvi libertar todos os internos e recolher a Casa Verde, o que se enquadrarem nessa situação que acabei de descrever. Então, na verdade, o que ele fez aí? O que ele está falando para os vereadores?
que aqueles que eram desequilibrados são os normais, que aqueles que são equilibrados é que são os loucos. Então, na verdade, ele vai fazer o oposto. Ele vai libertar aqueles que ele já colocou lá, que ele considerava loucos, né? E vai prender a minoria. Aí o vereador falando lá, ou seja, louco agora será quem tiver seu juízo perfeito? Isso mesmo, trata-se de minha última descoberta. Faça, então, uma moção pedindo que se proíba que se declare qualquer de nós vereadores como louco. Muito bem, apoiado, bravo, então tá o vereador aí, né? Na verdade, nenhum deles estava preso, né? Aí ele fala lá, muito idôneo de sua parte, vereador, muito honesto. Eu protesto, não é justo que estejamos perdoados de antemão só porque somos nós que votamos as leis. Aí está lá um vereador falando. E a sua demonstração de caráter em meio a estes seus colegas é um sintoma de anormalidade. O senhor será meu primeiro paciente desta nova fase. Podem interná-lo. Mas, coitado, né? Foi ser sincero demais, acabou sendo internado. Ora, caríssimos, excluir da loucura um específico grupo de pessoas porque são vereadores e efetivamente ato desajuizado. E por cometer um ato desajuizado, esta Câmara, diante de meus novos critérios científicos, prova o seu equilíbrio. Portanto, ninguém mais aqui é louco. Muito bem, apoiado. Olha só, né, como é que são as coisas lá dentro da Câmara dos Vereadores, né? Por eles terem sido apoiados o tempo todo, continuam sendo e não vão ser presos, né? Lá na Casa Verde. Vamos aí chegando à reta final da nossa história, no capítulo 12. No quarto parágrafo do ofício com a Câmara, o alienista estipulava que as internações continuariam. No entanto, sob orientação totalmente nova, nenhum dos revoltosos ficou preso. Porfírio foi liberto por pedido popular e João Pina, porque, afinal de contas, embora revoltoso, derrubaram o revoltoso anterior, o próprio Porfírio. Acredita-se que daí nasceu o adágio popular, ladrão que rouba ladrão, adágio imoral. É verdade, mas grandemente útil. Enfim, tudo voltava à normalidade em Itaguaí. Adeus, não cometam a loucura de serem absolutamente normais. Até mais ver, doutor Bacamarte, que grande homem o senhor é, minha admiração. Ora, minha esposa, que delicadeza vir me esperar para irmos juntos de volta para casa. Mas, como? Você não está vendo que ele está me prendendo na Casa Verde? Ele agora acha que a louca lá em casa sou eu. Faça alguma coisa, Crispim, me defenda, seja homem. Mas logo minha mulher, sempre tão moderada, sempre tão calma. Esse é o problema, Crispim. Entenda, ninguém pode ser normal. Se for normal sempre, tá aí, coitado do Crispim, achando que foi lá sendo recebido pela sua esposa, né? O que acontece aí? Ao contrário, a esposa está sendo presa, né? Mas você pode fazer as refeições e dormir à noite na cela com a sua esposa. Ficou doido? Quer dizer, obrigada, Tubacamarte. Vou pensar em seu generoso oferecimento. Até mais ver. Ora, Crispim, não tenho medo. São justamente essas suas falhas de caráter que me fizeram libertá-lo. Bacamarte dividiu os alienados por classe. Havia os modestos, os loucos em que predominava a perfeição moral, os leais, os simples, os sinceros, os magnânimes, os sagazes. Os anais de Itaguaí registram casos muito curiosos desse período. Como vai, Padre Lopes? Nosso modelo de virtude, seja bem-vindo. Agora, o que aconteceu aí? Prendeu o pobre padre, né? Até o padre foi preso. A população revoltada pediu ao Canjica que ele liderasse outra revolução. Ele se recusou,
disse que preferia ficar quieto, trabalhando em seu canto. Essa demonstração de sensatez levou Bacamarte a interná-lo. Preso por ter cão, preso por não ter cão. Já um advogado conhecido por sua honestidade escapou de ser internado com uma mudança de rumo. Foi ao tribunal e conseguiu provar que o testamento falso de um cliente seu era perfeitamente válido. Então, né, o que está acontecendo aí? Ele está internando, né? O Bacamarte está internando todo mundo que é normal, todo mundo que é sincero, que é honesto, que é calmo, né? Uma pessoa que não é de mau, não é uma pessoa mau caráter. Ele fez ao contrário, né? Essas pessoas ele tinha internado, ele tirou e colocou essas outras pessoas, incluindo o padre. É aqui que começa. Agora estamos, antes de ler, no último capítulo. Vamos ver o desfecho dessa história, né? Vamos ver até onde vai essa loucura do Bacamarte, né? Dizendo assim, ele acabou internando a cidade inteira, né? Ele internou o quarto, quinto e depois ele internou essa última parte que ficou faltando da população. E aqui começa o remate da narrativa, um dos mais belos exemplos de convicção científica e abnegação humana. Bacamarte já obtinha muitas curas espantosas e a vida admiração do povo de Itaguaí. Mas ele queria o plus ultra, ou ainda mais. Quando seu filho foi solto, compadre, ontem mesmo, como sabe, ele era um primor de modéstia. Bacamarte arranjou para ele uma nomeação na Academia dos Encobertos de Itaguaí. Logo ele, que mal sabia ler. Agora esta, toda prosa, fala em versos e anda de nariz empinado. Foi um santo remédio. Tal era o sistema. Imagine se o resto, cada beleza moral ou mental era atacada no ponto em que a perfeição o parecia mais sólida. No fim de 5 meses e meio, estava vazia a Casa Verde, todos curados. Mas será que eu os curei mesmo? Então, depois de 5 semanas e meia, estava todo mundo na rua de novo. Não lhe bastava ter descoberto a teoria verdadeira da loucura. Não contentava ter estabelecido em Itaguaí o reinado da razão. Plus ultra, ou ainda mais, alguma coisa lhe dizia que a teoria nova tinha em si mesma outra e novíssima teoria. Plus ultra. E, de repente, ele se deteve assombrado. Não há loucos em Itaguaí, nunca houve, então... A aflição do infrégio Bacamarte é definida pelos cronistas como uma das mais medonhas tempestades morais que tem desabado sobre o homem. Mas as tempestades só aterram os fracos, os fortes enrijam-se contra elas e fitam o trovão. Naquela mesma noite, Bacamarte reúne os mais íntimos. Minha esposa e senhores, chamei todos aqui para lhe dizer que, analisando a minha pessoa, encontrei em mim a sagacidade, a perseverança, a veracidade, vigor moral, lealdade, etc, etc. Ou seja, todas as características do perfeito equilíbrio mental e moral. E por isso, lhes pergunto, não vê em mim nenhum defeito, nenhum vício? Aí os amigos íntimos ali, né? No caso, tá aí a esposa, a dona Evarisma, o melhor amigo, né, o Crispim Soares, e o padre, né, o padre Lopes está ali também, e as empregadas. E nesse caso ali, os amigos, né, e a esposa dizendo que nenhum, ele não tem defeito e nem vício. Mas não é possível, nenhum ser humano normal poderia ter todas essas qualidades. Mas o Senhor as possui, e assim, de todas as outras, tem uma qualidade que realça as demais, a modéstia. Isso o padre falando. Obrigada, amigos. Isso decide tudo. Aí tá aí, né, a esposa e o Crispim Soares apoiando o que o padre disse. Devo, portanto, me recolher à Casa Verde e não retornar até ter me curado.
Tá o Bacamarte falando. Aí a esposa, Simão, Simão, mas por não ter defeitos, isso é loucura. Exatamente, caríssima. Há Deus para todos. O que aconteceu, né? O que ele tinha pensado lá. E, na verdade, ele ali, né, é que era o louco de Itaguaí. Na verdade, ele não tem defeitos, ele não tem, né, ele tem todas as qualidades, né? Ele é uma pessoa que, na verdade, não existe, né? Todo mundo tem defeito, todo mundo tem qualidade, né? Ele, por contrário, ele não tem defeitos nenhum e tem todas as qualidades. E aí ele, né, já tinha chegado a essa conclusão, apoiado aí, na verdade, pela esposa, pelo padre e pelo Crispim Soares. Ele viu que era isso mesmo, que o doido era ele e que ele ia, né, lá para a Casa Verde, ele ia se internar e só sairia de lá depois que tivesse curado. Tá ele aí indo para a Casa Verde. Assim, Bacamarte seguiu para a Casa Verde, onde internou a si mesmo. Foi seu último paciente. 17 meses depois, morreu. Seu enterro realizou-se com muita pompa e solenidade. Então, olha o que aconteceu no final da história, né? O Bacamarte chegou à conclusão de que ele era, né, o louco da cidade, se internou sozinho, ficou lá durante 17 meses, né? Quer dizer, um ano e mais alguns meses, e morreu. E chegamos, então, o fim da nossa história, né, do alienista de Machado de Assis. Espero que vocês tenham gostado da história, né? E vão tirar 10 aí nas questões da prova. Então, o que vai acontecer? Vamos falar um pouquinho das nossas próximas aulas, né? Nós vamos agora, a partir da próxima aula, nós vamos ter aí 4 encontros para revisar a matéria da prova, né, da nossa AV2. Uma das matérias é o livro, né? É a história do alienista. Então, eu vou preparar, né, a nossa próxima aula, nosso próximo encontro, baseada, né, no resumo, vi algumas questões do livro também, né? Para a gente poder resolver essas questões, falar um pouquinho sobre os personagens, mais um pouquinho sobre o resumo da história, para revisar para a nossa AV2. Tá bom? E aí a gente deixa cada encontro que a gente vai vir a fazer por um capítulo da nossa apostila, porque vai cair, né, o livro, o alienista, e vai cair os 3 capítulos da apostila 1, né, a unidade 1, a unidade 2 e a unidade 3. E aí nós vamos fazer 4 encontros, cada encontro falando, né, sobre um tema específico da nossa prova. E aí, o nosso próximo encontro, então, será sobre a revisão, né, e resolvendo algumas questões também do alienista, tá bom? Então, eu volto na próxima aula com essas questões, falando um pouquinho sobre os personagens e o resumo da nossa história, tá bom? Ó, um beijo e até a próxima aula. Tchau, pessoal!